Oi, colegas! O caso de hoje é um caso brasileiro que chocou o nosso país. Eu vou contar para vocês a história da Roberta e da Renata, as irmãs Yoshifusa. Não esqueçam, galera, de deixar o like de vocês aqui no vídeo, deixe seu joinha que ajuda muito, principalmente agora no começo do canal. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando do canal, sobre o caso, também que ajuda no engajamento. Deixem sugestões de outros casos, porque esse caso que eu vou contar hoje foi sugestão de vocês, então continuem comentando aqui embaixo outras sugestões de caso. O Nelson e a Rita eram um casal de classe média alta aqui em São Paulo. Eles moravam em Mogi das Cruzes, né, na região metropolitana de São Paulo, e eles eram uma família muito respeitada, gente. Eles tinham duas filhas, que são a Roberta e a Renata, e eles eram muito respeitados, aquela família que realmente servia de exemplo para os vizinhos, eram muito queridos com todos, muito solícitos, muito educados, e eles viviam para essas filhas, gente. A Renata, que tinha 21 anos, e a Roberta, que tinha 16 anos. As meninas, gente, estavam sempre bem vestidas, arrumadas, elas pareciam umas princesas mesmo, assim. Os pais cuidavam muito delas, eles ficavam de olho em tudo, eles levavam elas, buscavam de carro, tanto no trabalho quanto na faculdade, na escola. Eles sempre foram muito presentes. As meninas eram super amorosas. A Renata, que era mais velha, ela trabalhava num fórum e ela tinha muita vontade de ser juíza de direito. Inclusive no fórum ela era super respeitada, as pessoas confiavam muito nela, no trabalho dela, porque ela era muito dedicada, ela gostava muito do trabalho dela, ela gostava muito de estudar, então ela era bem respeitada no meio. E a Renata era linda, gente, super estudiosa, super dedicada à profissão. E mesmo a Renata já tendo 21 anos, o pai dela, o Nelson, sempre levava ela no trabalho. Então de manhã ele deixava ela na porta do trabalho e depois do trabalho, na hora dela sair, ele buscava ela todos os dias, justamente para não acontecer nada de ruim. Eles tinham muito medo, tanto o Nelson quanto a Rita, de que algo acontecesse com as filhas, então eles eram extremamente protetores. A Roberta, que tinha 16 anos, ela estava naquela fase de prestar vestibular. Ela ainda não sabia o que ela queria fazer, que profissão ela queria seguir, mas ela estava nessa fase de estudar para o vestibular. E ela era muito estudiosa, muito dedicada, muito carinhosa com a família, assim. As meninas eram um exemplo mesmo, gente. Eles eram realmente, assim, uma família muito unida e as meninas muito ligadas aos pais. E aí, gente, teve um dia que o Nelson e a Rita, eles resolveram dar um carro para Renata. Só que eles precisavam de uma casa maior, porque a casa onde eles moravam não cabiam todos os carros, o carro do Nelson, da Rita, da Renata, na garagem. Então eles começaram a querer procurar uma casa maior, justamente uma casa que tivesse uma garagem maior para caber todos esses carros. E aí eles decidiram então comprar uma casa nova para morar com as meninas e reformar a casa que eles já moravam para vender por um preço maior, porque quando você reforma a casa, você valoriza esse imóvel, né? Então eles começaram uma reforma na casa que eles já moravam, enquanto isso começaram a procurar uma nova casa. E aí eles contrataram vários profissionais para fazer essa reforma na casa que eles já moravam. Inclusive eram profissionais de anos, que eles conheciam há muito tempo, não era ninguém novo que eles contrataram, ou uma empresa, não. Eram pessoas que trabalhavam com a família há bastante tempo. Um desses profissionais era Antônio Carlos Rodrigues, mais conhecido como Tartaruga, e ele era pintor. Ele já prestou vários serviços na casa do Nelson e da Rita, trabalhava com eles há anos. Tinha mais de 15 anos que o Antônio trabalhava ali com a família, pintava as coisas para eles. Ele era como se fosse alguém da família mesmo. Tanto que o Antônio resolveu fazer faculdade, né? O Antônio, esse pintor, o Tartaruga, ele quis fazer faculdade de engenharia. E adivinha quem pagava a faculdade dele? O Nelson. Para vocês verem como o Nelson, a Rita, né, essa família era uma família caridosa, que ajudava o próximo, né? Adotaram o Antônio também, né? Que fizeram o melhor para ele, pagavam faculdade. Muito bacana. No dia 11 de novembro de 2011, o Nelson e a Rita combinaram que eles iam por volta de umas 18h30 buscar novas casas. Então eles iriam numa imobiliária, né, para ver novas casas e tudo mais para eles comprarem. Nesse mesmo dia, de manhã, por volta de umas 9 horas, o Antônio chegou na casa dos Yoshifusa para pintar a casa, né, como já era de costume, fazer o serviço dessa reforma. E não só ele, tinham outros funcionários também trabalhando
estiveram na casa nesse dia. Então aí, como eu falei pra vocês, por volta das 18h30, o Nelson e a Rita saíram de casa, foram na imobiliária, né, pra ver novas casas e tudo mais, e ficaram na casa deles, as duas filhas deles, a Roberta e a Renata, o Antônio, né, que tava pintando a casa, e a Marlene, que era a faxineira da família. A Marlene, ela pediu pro Antônio varrer, né, o local que ele tava pintando, porque tinham muitos jornais espalhados no chão. Então ela falou: Antônio, por favor, se você puder varrer, né, porque tá fazendo muita sujeira, então dá uma varridinha depois que você pintar. Mas o Antônio foi muito estúpido com ela, muito grosso, coisa que ele nunca era, né, tava 15 anos ali com a família, fazendo serviços, tratava todo mundo bem. Ela achou aquilo muito estranho, mas ela deixou quieto, falou, sei lá, né, acho que ele não tá num bom dia, e tudo bem. E aí a Marlene, ela subiu no andar de cima onde tava a Roberta pra limpar o andar de cima, só que a Roberta tava dormindo. Então ela falou: bom, vou deixar a Roberta dormir, mais tarde eu venho limpar os quartos. Quando ela desceu, ela viu o Antônio usando o computador da casa. Tinha um computador na casa que todo mundo usava, e ela viu o Antônio usando. Até aí ela não achou nada demais, porque ela falou: bom, ele é da família, né, como se fosse da família, não tem problema, e ele já usou o computador da família várias vezes, porque tinha coisas da faculdade pra fazer, então ela não achou nada demais. Só que quando ela se aproximou, ela viu que ele tava usando um site pornográfico, e aquilo chocou muito ela, porque ele tava numa casa, trabalho, né, tava ali pra pintar tudo, e acessando o computador da família pra isso. Então foi um choque pra Marlene. Mesmo assim, a Marlene, apesar de ter ficado chocada e achado aquilo estranho, ela terminou o serviço dela, terminou a faxina dela e foi embora pra casa dela. O Nelson e a Rita tinham combinado com o Antônio que quando eles voltassem da imobiliária, eles iam buscar o Antônio lá na casa pra levar ele pra faculdade, gente. Então, pra vocês verem como realmente eles eram próximos e tratavam o Antônio como alguém da família. Então eles pediram pro Antônio ficar lá até eles voltarem, né, da imobiliária pra poder buscar ele e deixar na faculdade. Enquanto isso, a Roberta tava dormindo e a Renata deu uma saída. Ela foi fazer alguma coisa na rua, mas ela recebeu uma ligação. O limpador de piscina, eles tinham um limpador de piscina que passou lá rapidinho na casa só pra limpar a piscina. Ele ligou pra Renata. E aí esse limpador falou pra Renata que ele tava achando o Antônio um pouco esquisito, que ele tava achando ele estranho e que ele tava preocupado de deixar a Roberta sozinha com ele, porque lembrando que a Roberta tava dormindo, né? Ele ficou um pouco preocupado. Nisso a Renata falou: tudo bem, eu já tô indo pra aí. O limpador esperou ela chegar, a Renata chega e aí esse limpador vai embora. Então ficaram na casa a Roberta, a Renata e o Antônio. O Nelson e a Rita saíram da imobiliária mais ou menos uma hora depois, por volta de umas 19h30, e cada um tava com um carro. O Nelson tava com o carro dele e a Rita com o carro dela. A Rita parou num posto de gasolina para abastecer o carro, né, que tava precisando abastecer, e o Nelson foi direto para casa encontrar as meninas, as filhas deles, a Roberta e a Renata. Assim que o Nelson chegou na casa dele, ele se deparou com o Antônio sentado na porta da casa, coberto de sangue. O Nelson ficou super preocupado, começou a falar: pelo amor de Deus, Antônio, o que aconteceu? Fala o que aconteceu. E o Antônio não falava nada. Nisso, o Antônio tava com o telefone na mão e ele entrega o telefone pro Nelson falar pra polícia qual que era o número da casa, passar as informações pra polícia, chamar a polícia, né, pra virem correndo pra casa. O Nelson pega o telefone, avisa a polícia: ó, a gente tá no endereço tal, venham rápido, não sei o que aconteceu, venham rápido, e chama a polícia. Assim que o Nelson chama a polícia, ele desliga o telefone e ele pergunta novamente pro Antônio: Antônio, o que aconteceu? O que tá acontecendo? E o Antônio vira pro Nelson e fala: entra na casa e olha as meninas. Quando o Nelson entrou na casa dele, a casa tava lotada de sangue, gente. Tinha sangue pra tudo que é lado. O corpo da Renata tava em cima da mesa e o corpo da Roberta tava no chão. Ambas estavam nuas e com vários cortes pelo corpo. O Nelson, gente, quando viu as filhas naquele estado, ele começou a gritar, mas ele gritou tanto, mas tão alto. Todos os vizinhos da região escutaram, inclusive um vizinho relatou pra polícia que os gritos do Nelson, gente, fizeram a janela dele balançar, a janela de vidro, tantos gritos que aquele pai deu ao ver as filhas naquele estado. O Nelson liga pra Rita nesse momento e grita muito, a Rita não conseguia entender o que ele falava, ele só falava que mataram as filhas dele. A polícia chega e interroga o Antônio. Pra polícia, o Antônio disse que a casa foi invadida. Ele disse que 3 homens entraram na casa enquanto ele estava terminando de pintar a casa, de fazer o serviço dele, que as meninas, uma estava em cima, lá na parte de cima da casa, jogando videogame, e a outra estava assistindo televisão na parte de baixo. Antônio disse pra polícia que ele tentou impedir que os homens fizessem alguma coisa com a Roberta e com a Renata, que ele tentou ir pra
cima dos homens, mas ele não conseguiu segurar os 3 homens. Segundo Antônio, os homens atacaram a Renata. E aí a Roberta, que estava no andar de cima, ouviu um barulho e desceu para ver o que tinha acontecido com a irmã. Nisso, ela foi atacada também. A polícia achou um pouco estranha essa versão do Antônio, porque nada tinha sido levado da casa, não tinham roubado nada, né? Normalmente quando uma pessoa invade a casa, ela invade para roubar, né? Um sequestro ou algo do tipo. E não tinham levado nada, joias, computador, televisão, todos os pertences da família continuavam no mesmo lugar. Então a polícia começou a desconfiar disso e desconfiar dessa versão que o Antônio estava dando. Após horas de depoimento, após a polícia apertar bastante o Antônio, finalmente Antônio confessou o crime. Foi confirmado que Antônio abusou das meninas e depois matou elas com vários golpes de faca. Inclusive o Antônio fala para a polícia que ele se auto-machucou para fingir realmente que os invasores entraram na casa e machucaram ele também. Segundo a polícia, a teoria que a polícia criou, o Antônio tentou algo com a Renata, mas ela não quis. E aí nisso o Antônio começou a forçar a situação com a Renata. A Roberta ouviu aquele barulho, deve ter escutado a irmã gritando e desceu para ver o que estava acontecendo com a irmã. E nisso ela foi atacada pelo Antônio também. Em 2014, após horas de julgamento, Antônio Carlos Rodrigues foi condenado a 57 anos de prisão. Um ano depois da morte das filhas, o Nelson e a Rita saíram da cidade, saíram de Mogi das Cruzes e foram pro Nordeste morar, até por recomendação médica. Inclusive tem uma série que tem no Prime Video chamada Investigação Criminal, que tem tudo sobre esse caso, gente. Eu recomendo pra vocês, tem bastante detalhes sobre isso. Um caso muito triste, 2 meninas lindas, jovens, uma família feliz. As meninas tinham sonhos, tinham uma vida pela frente, que foram, né, abusadas e traídas por um cara que a família considerava realmente da família, né, gente? Os pais, nossa, pagavam faculdade pra ele, faziam tudo por ele. Ele tava mais de 15 anos trabalhando pra família e fez isso com as meninas. Que história horrível. Olha, meus sentimentos pro Nelson, pra Rita, eu imagino a dor que eles sentem até hoje. O que vocês acharam desse caso? Vocês já conheciam o caso? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então comentem aqui embaixo. Não esquece de dar o joinha, de se inscrever aqui no canal. Eu vejo vocês mais tarde com mais um caso. Beijo e fui!